A base bíblica que nós temos contra aqueles que defendem a necessidade da guarda do sábado, a base bíblica que nós temos, entre tantas, está na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele, no capítulo 4, especialmente no versículo 10, ele fala: observais dias e meses, e tempos e anos. Esse versículo ele está dentro de um contexto que nós precisamos conhecer, porque alguns podem argumentar que esse versículo não tem conexão alguma com o sábado semanal judaico. Esse versículo aqui, segundo eles, se relaciona com dias, feriados pagãos, e não com o sábado semanal que está contido nas tábuas da aliança. Então vamos ver se isso condiz mesmo com a verdade. Paulo, no capítulo 4, ele começa dizendo assim: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Veja só, Paulo ele usa o pronome na terceira pessoa do plural, nós. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Paulo vai dizer o quê? Que aquilo que escravizava nós, ele, porque ele se inclui, eram rudimentos do mundo. 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Aí no versículo 10, Paulo diz: observai dias e meses, e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Veja bem, Paulo aqui, ele vai no versículo 8 dizer: outrora, quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Paulo agora, ele traz à tona o passado, a vida pregressa dos cristãos gentios dentre os Gálatas. Paulo está dizendo que no passado, eles, não conhecendo a Deus, por não conhecerem a Deus, eles serviam aqueles que por natureza não são deuses. Mas como é que esses cristãos, como é que esses gentios, dentre os Gálatas, serviam, se dedicavam a essas divindades? No 10, explica. Observando dias, meses, tempos e anos. Porque como é que você se dedica a um Deus? Como é que você se dedica a uma divindade? Como é que você se dedica a um ídolo de pau, de pedra? Como é que os pagãos, eles se consagram aos ídolos? Por meio da dedicação, por meio da observância de feriados, de dias sagrados, não é? Nós sabemos aqui, nós não precisamos ir longe. Esses ídolos, essas pessoas que veneram imagem de escultura, elas costumam separar um dia específico para consagração, né, para se consagrarem a esses ídolos. Existe o dia da Iemanjá, existe o dia de Cosme e Damião, não é? Existe o dia da Nossa Senhora Aparecida, falando de nosso contexto.
de nossa cultura. E não era diferente há 2000 anos atrás. Não era diferente. As pessoas, as civilizações, as primeiras civilizações, você vê lá os egípcios, os babilônios, os assírios, os gregos, os romanos, eles tinham feriados, eles tinham dias específicos que nestes dias eles usavam para se consagrarem às suas divindades. Por isso que Paulo aqui ele faz sim esse paralelo aqui, mas a gente precisa captar e entender o que Paulo, aonde Paulo quer chegar, porque ele fala: outrora, quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Aí no 9, agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Bom, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que os crentes eles estavam voltando, se voltando para o paganismo? Não, os crentes não estavam se voltando para o paganismo, porque o contexto dessa carta aqui vai provar para nós que esses crentes eles estavam buscando a justificação da lei. Mas então por que Paulo fala que agora, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis? Paulo está dizendo o que com isso, então? Se aqui não é sobre o fato deles estarem querendo voltar às suas práticas pagãs de idolatria. Não, não é isso. Paulo está dizendo aqui que o mesmo método, Paulo está querendo dizer aqui que a mesma forma que eles usavam, o mesmo método que eles empregavam para se consagrarem àqueles que por natureza não são deuses, eles também querem usar esse mesmo método, eles querem usar essa mesma forma, que Paulo chama de elementos fracos e miseráveis. Esses elementos fracos e miseráveis, que consistia-se na guarda de dias, meses, tempos e anos, esses elementos, os crentes da Galácia estavam querendo o quê? Empregar novamente na adoração ao Deus de Israel. E isso para Paulo não era bom. Por isso que nós temos que ficar com esse entendimento. Por quê? Porque ele se ajusta com o contexto da carta. Não tem nada a ver, nada aqui sugere que esses crentes da Galácia aqui, eles estavam se voltando para os ídolos pagãos. Não, eles não estavam voltando, eles não estavam observando feriados pagãos, eles não estavam comemorando datas ou festivais que os não crentes, que os gentios dentre os Gálatas ali, que ainda não conheciam a Deus, se dedicavam, serviam. Não, não era isso. Eles buscavam a justificação da lei empregando esses elementos, empregando esse método rudimentar e fraco, que inclusive havia na lei, porque Paulo fala que até ele, no passado, antes da manifestação de Cristo, Paulo estava escravizado. Paulo vivia debaixo desse rudimento, porque Paulo era um observador do sábado. Paulo guardava o sábado, e Paulo fala que sábado é um rudimento fraco, pobre e miserável. Por quê? Porque não tem o poder de levar à perfeição, só aponta para Cristo. Mas quando veio Cristo, já não estamos mais debaixo de aio. E para não restar dúvida, veja só quando a gente continua na descrição, na leitura do livro, a gente vai parar no 21, Paulo vai dizer aqui: dizei-me vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Então, tudo aqui sugere que o quê? Os crentes não estavam buscando observar festivais pagãos. Pelo contrário, os crentes estavam buscando a justificação da lei pela guarda do sábado. Não só do sábado, mas pela guarda de tempos, de anos, de meses. Eles estavam guardando as festas judaicas, ou seja, estavam propondo para esses crentes, os judaizantes, estavam propondo para esses crentes da Galácia aqui, a lei de Moisés, com tudo que ela exigia, ordenava. Os feriados judaicos, as festas judaicas, o sábado semanal e a circuncisão, porque o tema da carta é isso aí. Paulo vai combater a circuncisão. Ou melhor,
o entendimento dos judaizantes no sentido de querer, né, obrigar os gentios convertidos a Deus pela fé em Cristo Jesus a guardarem a circuncisão. E Paulo se levanta contra isso aí. Por isso que nós temos que sim aceitar esse entendimento de que quando Paulo fala aqui no 10, guardais, observais dias, meses, tempos e anos, isso inclui o sábado semanal. Porque quem está em Cristo não está debaixo disso e está desobrigado a essa prática. Eu não me obrigo à guarda de dias. Eu não sou obrigado a guardar dias. Eu vivo debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei.